Muchas gracias a usted, dona Mercedes. Ha sido un placer ser introducido por usted, que la he conocido hace un año más o menos, en el Ministerio de la Salud de Madrid. Ha sido un placer y un honor. Gracias. Igualmente. Bien, voy empezando a hablar en castellano, pero después pasaré a mi lengua natal, si me permiten. En primer lugar, dar las gracias por la invitación a don Luciano Saez, a Marcial García Rojo, mi particular amigo y compañero. Un saludo muy especial a los compañeros de la ITT, de la SITT, de la SEIS y de un grupo de amigos de Turcomenistán que estão acá. E saludo a todos. E dizer que minha apresentação não é solamente minha. Eu pertenço e sou um coordenador de um grupo de trabalho, uma equipa, e isto é um trabalho de uma equipe, não é solamente de uma sola persona. Eu sou solamente o porta-voz desse grupo de trabalho que está dentro do Ministério da Saúde de Portugal, dentro de um organismo autónomo, ou semi-autónomo, melhor, que se chama Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que tem como responsabilidade toda a informação e todas as compras do Ministério. Assim que nós outros nos incorporamos há 3 anos, para começarmos um labor, primeiro, conceptual, de traçar uma estratégia portuguesa de telemedicina e depois de poner no terreno. Este congresso, esta reunião científica, nos permite apresentar, eu vou apresentar genericamente a estratégia e depois, durante os próximos dias, vai haver companheiros meus que vão apresentar, ponto por ponto, os resultados que já temos. E muitas graças a eles também por sua participação e seu empenho. Assim que vou cambiar de ritmo e de língua, porque eu hablo muito mal castelhano, e vou falar uma língua que hablo melhor, que é a minha língua natal, que é o português, se me permitem. De lembrar que aqui estão representadas a segunda e a terceira língua mais hablada do mundo, também em homenagem a meus companheiros brasileiros, aqui presentes, e que, portanto, estamos bem representando quanto à importância de nossas línguas. Pois então, digamos que o grupo de trabalho é constituído, é presidido por el presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Eu funciono como coordenador, eu sou patólogo originariamente, pero trabalho em telemedicina há 20 anos. É constituído por informáticos, por administradores e por médicos de cabeceira, por médicos de saúde pública, e constituímos este grupo muito coeso e que hablamos muito entre nós outros. E temos reuniões uma vez ao mês ou mês e meio, reuniões presenciais também, porque é importante, además das tecnologias, sentir o olor da gente e ver como é sua mirada. Assim que continuemos. A estratégia nacional da telemedicina le chamamos como uma moto 4x4. E porquê? Porque tem 4 pilares. Estou falando castelhano, perdona. Porque tem 4 pilares e tem 4 apoios, suportes. Os pilares são a legislação e a institucionalização. A telemedicina no meu país começou por ter iniciativas avulsas de pessoas de boa vontade, muito interessadas, muito envolvidas, mas sem estarem institucionalizadas. E era uma razão, no nosso entendimento, para que um certo fracasso, para que a telemedicina não se instalasse,
De maneira que uma das nossas primeiras preocupações foi institucionalizar a telemedicina, daí que no grupo de trabalho estejam envolvidas profissionais das regiões de Portugal em termos de saúde, que são 5. Outra preocupação foi a legislação, criarmos legislação própria. Assim foi criada a nível do Ministério 2 leis, que eu vou apresentar um pouco mais tarde, e várias normas de orientação clínica, que são emanadas de outro organismo que colabora e que trabalha connosco, que é a Direção-Geral de Saúde. Pois o segundo pilar é a telemonitorização na casa das pessoas, no domicílio. Para nós, digamos, talvez o pilar mestre da nossa política. E como dizia a Dona Mercedes Latorre, obviamente esta estratégia está concertada com objetivos importantes que nós queremos influenciar em relação à Política Nacional de Saúde, porque nós estamos, como já foi dito, estamos em mudança de paradigma e pensamos que a telemedicina é um termo transitório, que no meu entendimento gostaria que durasse mais 10 anos, e depois que a medicina, a saúde, a assistência sanitária incorporasse tudo aquilo que as novas tecnologias e a saúde trouxe de bom à saúde em geral. Daí considerarmos que a telemedicina não são gadgets, mas sim uma política concertada para entranhar nos conceitos de saúde dos diferentes países e para fazer parte importante para que ocorra uma mudança de paradigma absolutamente necessária, porque nós temos a obrigação, acima de tudo, de servir muito bem os cidadãos em todos os aspectos e também gastando menos dinheiro, se possível. O terceiro pilar é aquilo que chamamos de rastreio, triagem de várias especialidades. Mas começamos pela dermatologia. Em que é que consiste isto? Consiste em que nos cuidados primários, nos médicos de cabeceira, que quando, em vez de pedirem uma consulta, uma cita presencial aos médicos hospitalares, enviam uma pequena história acompanhada de fotografias da lesão para um centro de referência que, como irão ver adiante, numa taxa muito elevada, lhe responde o diagnóstico e propõe um tratamento. E não vou falar de muitos resultados, porque o Dr. Virgílio Costa o apresentará nos próximos dias. E, por último, as teleconsultas clássicas. Nós temos uma ferramenta incorporada naquilo que se chama a PDS, que é uma plataforma de dados da saúde que está em todo, digamos, em todas as instituições de saúde de Portugal, públicas, e também a começar a estar nas privadas que existem. E existe uma ferramenta que é a PDS Live, que é, com um toque de um botão, permitir que as pessoas possam fazer videoconferências entre diferentes, querendo determinar em que o próprio utente, estando nas suas casas, o possa fazer com um interlocutor que seja reconhecido e válido. Esta ferramenta é aquela que está mais atrasada, porque ainda há a ferramenta tecnológica está completada, mas há alguns problemas de organização e procedimento que todavia estão a ser trabalhados. E se me permitem o paternalismo, eu tenho idade para isso. As tecnologias são muito bonitas, mas não servem para nada se não forem enquadradas com uma boa organização
e com os bons procedimentos. Falham completamente. Portanto, da nossa experiência, se me é permitido dizer que organização, procedimentos e aproveitando as tecnologias existentes, como é evidente. Quais são os 4 apoios? Lá está a moto 4x4. Os 4 apoios é uma coisa que se chama Plano Operacional SP, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, /ACSS. O que é a ACSS? É outra agência semi-autónoma do Ministério da Saúde, que está aqui representada também, e que, no fundo, é quem tem o money para distribuir ou não. Portanto, o que é que estamos a fazer em conjunto? Estamos a criar um plano de priorização da massificação da telemedicina no nosso país, atendendo às necessidades mais prementes e atendendo aos recursos humanos e materiais que existem. É isso. Este plano operacional, que já está em funcionamento, estamos a trabalhar, pretende, acima de tudo, isto. O que é o Acordo Marco de Telemedicina? Perdão, me enganei, não sei andar para trás, não faz mal. O Acordo Marco de Telemedicina é uma maneira de facilitar as contratualizações, os contratos-programas entre as instituições e, inclusive, com empresas que nós utilizamos para fazerem determinados serviços, serão contratualizados por este processo, que é uma forma de facilitar e de sustentar esses contratos-programas, podendo ir até 4 anos, quando de forma normal são anuais, renováveis. Portanto, é uma facilitação operacional. O terceiro apoio são os indicadores em telemedicina. Nós entendemos que para que os políticos possam optar e fazer boas políticas, devem ser bem informados. Portanto, para isso estamos a criar a longo prazo, porque é uma coisa, para ter resultados demorará 4 a 5 anos, estamos a criar uns indicadores muito precisos e concisos em telemedicina para lhes prestarmos essa informação e ao público em geral, para que os políticos procedam sempre corretamente nas suas decisões políticas quanto à telemedicina. Isto é uma provocação. Está aqui para a doutora Dona Mercedes. E, por último, o 4 apoio é a cooperação internacional. A cooperação internacional, nós começamos primeiro fazendo um protocolo depois de muitos contactos e de uma amizade muito entranhada com a Universidade do Estado do Amazonas e com o professor Cleinaldo Costa, que é o seu reitor, temos um protocolo assinado e estamos com medidas concretas que vamos iniciar brevemente e que começa na área da anatomia patológica, com provavelmente a criação de um curso de técnicos de anatomia patológica para serem formados no Amazonas devido à falta de técnicos que eles têm e de profissionais. Mas nós começamos pelos técnicos porque consideramos que os técnicos fazem muito daquilo que é necessário à anatomia patológica prestar. De maneira que uma boa formação de bons técnicos no local é o nosso, digamos que é a nossa partilha em termos de formação em relação ao Amazonas. Também no âmbito deste protocolo, que foi um protocolo português e ibérico, teve a participação ibérica e espanhol, ou castelhano, espanhol. É sempre difícil para mim, porque há várias nações na Ibéria e, portanto, eu gosto mais de falar em nações do que em Estados, se me permitem, sem ofensa. Portanto, falando das nações ibéricas, teve a participação de várias nações ibéricas e nomeadamente, através da Catalunha, foi possível vir a prover a Amazonas, ou algumas aldeias indígenas do Amazonas, de alguns instrumentos, como sejam computadores, para que possam fazer
um princípio, uma coisa simples de videoconferência em relação à saúde. E nisso estamos. E agradecemos muito a todos que estão colaborando nesta cooperação. Criámos um passaporte de telemedicina ibero-brasileiro, é assim que se chama, PATIB, para que fique bem marcado a quem está a colaborar nesta iniciativa que nos parece muito promissora e que estamos a seguir. O outro veículo de internacionalização é a Sociedade Ibérica de Telemedicina e Telesaúde, que conjuntamente e sempre consideramos como uma afiliada da AITT, tentará expandir à sua maneira, para além de se preocupar com as nações ibéricas, expandir para a Iberoamérica e para onde seja possível, para o Turcomenistão, para todo o lado, onde seja possível que a nossa atuação possa ser útil em questões de formação, de informação, de divulgação, and so on. Pronto, agora aquilo que está escrito em castelhano, são alguns pormenores que eu não me vou estender em relação às leis. Por exemplo, uma das leis, que em português se chama despacho, é uma coisa muito importante e para nós não foi fácil, que é considerar que todos os atos de telemedicina são universais dentro do país. Isto é, em Portugal existe o hábito da referenciação de um determinado organismo e determinados doentes referenciam para um hospital ou organismos da área. Nós, com isto, pretendemos dizer que todos os atos de telemedicina, a referência é nacional. Quer dizer, pode ser pedido num local e a referência pode estar num local mais longínquo, desde que isso esteja dentro do interesse do referenciado e do referenciador. Não sei se me faço entender. Foi uma conquista importante e que estamos a levar à prática. Já vos falei da telemetrização no domicílio, que amanhã o Rui Neveda irá entrar nos pormenores. Começamos pela EPOC, ou pela DPOC, como se diz em português, e é entendida como uma soma da teleassistência, da teleconsulta e da telemetrização na caso dos doentes crónicos. Começámos por uma prova de conceito, um projeto piloto, em que participaram 5 hospitais, que durante 24 meses envolveram 15 doentes para o hospital, no total de 75 doentes. Os resultados foram muito interessantes. Amanhã o Rui Neveda vai transmiti-los. Mesmo muito rapidamente, só vou dizer dois números. Os objetivos, um deles era o bem-estar dos cidadãos, como é óbvio. Outro era a diminuição de idas às urgências, que foi conseguido em 50% essa diminuição. E outro era a diminuição dos ingressos nos hospitalares, que foi conseguido na ordem dos 70%. Portanto, perante este êxito muito inicial e pouco significativo devido ao número escasso de doentes, resolvemos avançar de forma maciça e aproveitando os projetos europeus que vão investir bastante na telemetrização para as seguintes áreas. Vamos iniciar a partir do próximo ano, vamos massificar mais a questão da DPOC, da EPOC, a insuficiência cardíaca, o status pós-infarto de miocárdio, enfermos doentes multicrónicos. Isto passa pelos cuidados pelos médicos de cabeceira, a telepatologia, o telerastreio da retinopatia diabética para atacarmos melhor a diabetes, visto que em Portugal havia insuficiências no rastreio tão importante da retinopatia diabética, e a teleradiologia.
dar um pouco de disciplina à teleradiologia que estava, em minha opinião, em Portugal, demasiado comercializada, pouco científica. O rastreio é uma consulta para a precisão de imagens digitais com qualidade suficiente para assegurar o rastreio de triagem efetuado por dermatologistas, lesões da pele e seu encaminhamento posterior. Amanhã o Dr. Virgílio Costa irá falar em pormenor deste tema, mas desde já gostaria de dar estes resultados preliminares em que já se conseguiu espalhar em 16 instituições de saúde hospitalares em todo Portugal. O tempo médio de resposta a cada cita do rastreio teledermatológico é de 22,6 dias, enquanto que o tempo médio de uma consulta, de uma cita presencial, é de quase 200 dias. E, para nossa surpresa, a resolução dos casos que ficaram resolvidos, resueltos, ha sido superior a 90%. É muito prometedor. Estamos a preparar a massificação, ou a extensão deste rastreio a outras especialidades. A próxima será a angiologia, cirurgia vascular, por causa do problema das úlceras de perna, que é um problema muito extenso em Portugal e que não justificam, a maior parte delas, consultas em meio hospitalar. A neurologia, a oftalmologia e a ortopedia. As teleconsultas, como já vos disse, neste momento estamos a melhorar o aplicativo da PDS Live em termos mais de, por exemplo, da responsabilidade mútua, de haver um informe conjunto, na assinatura, uma firma conjunta. Mas já se iniciaram algumas experiências piloto muito interessantes, nomeadamente em teleconsultas que nós chamamos urgentes, por exemplo, na televia verde do ictus, nós em português dizemos AVC, ictus, em que pretendemos ser um pouco mais ambiciosos que fazer a trombólise, mas sim possibilitar fazer uma trombectomia mecânica. E assim, com a tele, conseguimos ser muito mais rápidos e já está no terreno e já temos cerca de 50 intervenções destas efetuadas. E já estou falando demasiado e quero agradecer mais uma vez muito ao Dom Luciano, em nome de todas as pessoas e a Secretaria Técnica da SEIS, a Marcial e a todos os componentes da Junta Diretiva e os associados da ITT, meus companheiros, e também a meus companheiros, a Manuel Grandal e a Carlos Fabrega, a Ángeles, a todos os companheiros da Sociedade Ibérica. Eu prefiro dizer Ibéria Societas, porque é um nome mais abrangente, quando eu sou uma persona que me gusta, arriba de tudo, as personas e as naciones. Sou pouco estadista, me gustam mais as naciones. É uma provocação personal. Muitas graças a todos e a cada um em especial. Muito obrigado.